Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando aqui vídeos sobre teologia contemporânea, né? Se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixa o seu like, né? Compartilhe nossos vídeos. Hoje vamos falar sobre um teólogo, né, muito importante dentro da teologia contemporânea, chamado Paul Tillich, né? Paul Tillich. Então a gente tem que ressaltar a teologia de Paul Tillich, né? Uma teologia entre o liberalismo e a neo-ortodoxia de Karl Barth, né? O liberalismo teológico tem como pai Schleiermacher, né? E a teologia, a neo-ortodoxia tem como pai o grande teólogo do século XX, Karl Barth. Então, Paul Tillich, né? Paul Tillich, quero falar de forma sumária sobre a questão de vida e obra de Paul Tillich, né? O teólogo e filósofo prussiano, né? Ele viveu em 1886 a 1965, né? Ele nasceu na Alemanha, era proveniente de família luterana, seu pai era pastor, era filho de pastor. Tillich estudou filosofia e teologia nas universidades de Berlim, só universidade famosa, na Universidade de Berlim, de Tübingen e a Universidade de Halle, né? E doutorou em filosofia em Breslau, né? Em 1912 exerceu o pastorado de uma igreja luterana, esteve como capelão na Primeira Guerra Mundial, né? No ano de 1924 ensinou em Berlim, Marburgo. Foram contemporâneos, né? Tillich foi contemporâneo de Karl Barth e Rodolfo Bultmann, e ele foi contemporâneo de Martin Heidegger, né? Que o influenciou com sua filosofia existencialista. Só voltando um pouco à questão, o famoso filósofo Martin Heidegger, né, existencialista ateu, teve uma grande influência na vida de Rodolfo Bultmann, uma grande influência filosófica na vida de Paul Tillich e de grandes nomes da teologia contemporânea, né, e dentro da filosofia existencialista de Martin Heidegger. Paul Tillich teve uma grande contribuição na fundação do Instituto de Pesquisa de Frankfurt. Ele sucedeu a cátedra de filosofia ocupada pelo filósofo Max Scheler, né? Foi orientador, olha só, Paul Tillich foi orientador de Theodor Adorno, né? Em sua tese de doutorado. Fundou junto com outras pessoas o socialismo religioso. Em 1933 sofreu severas oposições do nazismo, devido às suas críticas ao regimento totalitário de Adolf Hitler. E como consequência perdeu a sua cátedra, né? A sua credencial de professor. Tillich, com a ajuda dos Nibbles, né? Emigrou para os Estados Unidos, recebeu um convite, né, do Theological Seminário, né, na Colômbia Universitário, para lecionar teologia filosófica. Em pouco tempo foi nacionalizado cidadão americano. Ele foi professor também na Universidade de Chicago e de Harvard. Trabalhou como Mircea Eliade em pesquisa sobre religião. Após o fim dos dias tenebrosos da Segunda Guerra Mundial, empreendeu várias viagens ao continente, né, europeu, com o objetivo de realizar conferências e seminários. Em 1962, os editores alemães entregam para ele o Prêmio de Paz, né? É um grande nome na história filosófica e teológica. A construção teológica de Tillich é controversa, né? Encontra-se entre o liberalismo, da demitização, e o existencialismo neo-ortodoxo, né? Neo-ortodoxo de Karl Barth. No continente europeu, Tillich é cognominado de teólogo liberal e é totalmente antagônico à teologia de Barth e de Brunner, né? No continente norte-americano, ele é respeitado como um teólogo neo-ortodoxo, sendo colocado até mesmo ao lado de gigantes, né, como Karl Barth. No contexto teológico, ele é representante da ala radical da neo-ortodoxia, enquanto que Barth é representado na ala conservadora, né? Então ele está do grupo da ala radical da neo-ortodoxia e Barth está na conservadora. Então, Tillich comunga com os liberais, como diz que a religião é subalterna ao tribunal da razão. Quando fala tribunal da razão, a gente volta novamente lá para o iluminismo, que tinha razão como deusa, que tinha razão como juíza de todo conhecimento, e ela, tudo tinha que passar no tribunal da razão para ser peneirado, ser filtrado, ser analisado nos ditames da razão do certo e errado. Então, Tillich comunga com os liberais quando diz que a religião é subalterna ao tribunal da razão. Ele também aceita os critérios do método histórico crítico,
de interpretação da Bíblia, né? Abandona com veemência a inspiração de Barth, a insistência de Barth de que o cristianismo deve ser entendido como fora da atmosfera do conhecimento secular. Tillich pensa totalmente bem diferente de Barth com relação à magnífica obra criadora de Deus que pode ser revelada através da natureza. Por conseguinte, ele recebe tanto a posição da ortodoxia e da neo-ortodoxia, quanto a persistência que se tenha como critério final de toda a revelação a figura de Jesus como sendo Cristo, tal como se nos dispara, como nos apresenta na Bíblia, né? Para o teólogo prussiano Tillich, há um grande abismo entre o Deus autoexistente e o homem mortal, e faz um alerta ao perigo da idolatria associada a qualquer pensamento ou ação que pretenda ter encontrado a Deus de modo demasiado simples, né? É uma filosofia, a teologia sistemática de Tillich é muito controversa, difícil, e é um ramo em si totalmente filosófico, uma filosofia totalmente emaranhada, né? Sobre a doutrina do pecado, ele está de comum acordo com as definições dos ortodoxos e dos neo-ortodoxos. Tillich, com sua erudição, muito influenciou nos campos acadêmicos. Suas indagações muito cooperam para a construção do pensamento cristão existencialista. Ele foi respeitado em seu tempo como o apóstolo dos intelectuais. Ele também é chamado teólogo dos teólogos, né? Apesar de seus escritos não ser nada fácil de entender. Uma questão da obra de Tillich, né? O Paul Tillich é um pensador, enciclopédico. Entretanto, suas perspectivas ideológicas sobre Deus estão mais no campo filosófico do que teológico. Paul Tillich: Deus não existe. Ele não é nem natural e nem sobrenatural. Deus transcende o homem como fundamento da sua existência. Deus não é um ser, mas é o poder de ser, o fundamento de todo ser, porém não objetivo e não sobrenatural, mas um incondicional e impessoal. Enquanto Jesus revela a realidade última como aquele que reúne em si mesmo o homem essencial e o homem existencial, preenche plenamente a condição finita e trágica da humanidade. É bem controverso e filosófico acerca dos pensamentos de Tillich, do ser que é Deus, né? Do ser que transcende, do ser que é essência, do ser que é pensamento, do ser que não cabe na nossa razão, né? E Tillich reduz as doutrinas clássicas do cristianismo histórico, tais como o Deus trino e pessoal, a meros símbolos. Para ele, é tão ateu afirmar a existência de Deus como negá-la. Deus é ser em si, não ser. Para uma citação de Stanley Olson, né, diz que a doutrina de Tillich acerca de Deus criou mais controvérsia do que qualquer outra área da sua teologia. Grande parte da discussão surgiu de sua conhecida afirmação de que Deus não existe. Ele é o próprio ser além da essência e da existência. Portanto, afirma que Deus existe é o mesmo que negá-lo. Parte do furor originasse de uma interpretação simplista, incorreta, do uso que Tillich fez do termo existencial. Tanto a impressão que Tillich era ateu, todavia alguns críticos mais ardilosos argumentam que, apesar de toda a sua discussão sobre Deus como o próprio ser, Tillich era de fato um ateu para alguns críticos, né? E uma das coisas também é o seguinte, uma das perguntas inquietantes é qual Deus é o Deus de Tillich, né? O mais crítico, porém, é que, ao tentar resolver o problema da transcendência e da imanência de Deus, Tillich, na verdade, acabou separando as duas. Assim, sua frase, Deus acima de Deus, tornou-se uma descrição mais liberal de sua doutrina de que ele preenchia. Mas qual? Era o Deus de Tillich? Era o Deus absoluto, o próprio ser, intocado pela existência, ou era Deus intrinsecamente envolvido no processo do mundo com todos os seus conflitos e tensões? Como vimos anteriormente, o caráter geral de sua teologia parece este último, né? Ele pende acentuadamente para o panteísmo, né? E assim, em última análise, deve ser julgado como um caso de imanência radical. Isso explica porque certos proponentes do ateísmo cristão dos anos 60 proclama Paul Tillich como o seu mentor, né? É uma filosofia bem voltada aos pensamentos de Martin Heidegger, que era ateu, e principalmente um pensamento que não parece ser o Deus trino, o Deus Javé da Bíblia Sagrada, né? Em síntese, Tillich negava a historicidade de Adão e Eva. Tillich negava os milagres narrados no Novo Testamento, tais como o nascimento virginal, a ressurreição de Cristo
e principalmente reduz Jesus a um mero símbolo. O que é analisado em Paul Tillich é uma desacebada devoção à filosofia existencialista de Martin Heidegger e ao mesmo tempo um particular descaso para as escrituras sagradas. Então, Paul Tillich nega as doutrinas principais da fé cristã, as doutrinas fundamentais. Algumas avaliações. Diferente de Barth, Tillich dialogou com a filosofia e com a cultura secular. Foi criticado por defender a doutrina universalista e a doutrina do panteísmo. Então, Paul Tillich, como os demais, Barth, Brunner e também como Rodolfo Bultmann, ele era universalista. No final, Deus é amor, todo mundo vai ser salvo. Apesar que ele nega tudo, né? Principais obras de Tillich: Filosofia da Religião, 1925, A Teologia da Cultura, 1959, Teologia Sistemática, 1963, O Caráter do Ser, 1972, A Linha de Risco, Amor, Poder e Justiça, 1976, A Dinâmica da Fé, 1985, História do Pensamento Cristão, de 1960, que ele escreveu. Então essas são as obras de Paul Tillich, né? O grande teólogo, né? O apóstolo dos intelectuais, o teólogo dos teólogos. Apesar de seus escritos não ser nada fácil de entender, mas ele era universalista. Apesar de negar todas as doutrinas da fé cristã, as principais, as fundamentais, as centrais, as cardeais, ele defende a doutrina universalista, que Deus é amor, todo mundo vai ser salvo no final. Então até o próximo teólogo que nós vamos falar dentro da teologia contemporânea, né? Vamos falar sobre os Nibbles. Shalom.